Oi, gente! Chegou a sexta, em ritmo de São João, foi uma semana bem divertida, né? Onde a gente aprendeu várias coisas, várias curiosidades sobre as festas juninas. Para terminar a semana, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre um artista que adorava pintar bandeirinhas. Esse artista se chamava Alfredo Volpi e ele ficou conhecido inclusive como o mestre das bandeirinhas. Fica ligado no vídeo da sequência para aprender um pouquinho mais sobre o Volpi e as suas bandeirinhas. O Volpi é um artista que nasceu na Itália, mas ele morou a vida inteira no Brasil. Ele nasceu em 1896, veio com a família para o Brasil pequeno e foi criado aqui num momento em que São Paulo era uma misturada de imigrantes italianos que estavam aqui morando. Quando ele começou a trabalhar, o Volpi na realidade era um pintor decorativo, ele fazia as decorações dos casarões. Mas a partir dos anos 1914, ele começa a fazer um trabalho dele mesmo. Esse trabalho aqui é um trabalho dos anos 20 já, finalzinho de 20, em que a gente já vê que ele era um artista excepcional, com um colorido maravilhoso, ainda fosse um artista um pouco clássico, né? Aqui a gente vai percebendo que ele vai começando a simplificar as formas, ele vai apurando a forma um pouco à maneira do Cézanne. E aqui a gente tem um trabalho, que é um trabalho que ele fez em Itanhaém, porque a mulher dele fica doente, tem que morar em Itanhaém, e ele começa a visitá-la nos fins de semana. E isso faz uma mudança muito grande no trabalho dele. Quando o Volpi começou a visitar Itanhaém, tem uma mudança muito grande no trabalho dele, mudanças na verdade de duas ordens. Uma é a luz, porque a luz de Itanhaém, a luz do local, é uma luz muito leve, muito limpa e ele é impregnado por isso. E a segunda mudança fundamental é que ele muda da pintura a óleo para a têmpera. A têmpera é uma tinta muito antiga que se faz, na verdade, com ovo, mistura o pigmento no ovo. E ele usava inclusive um pouquinho de cravo, de essência de cravo para tirar o cheiro do ovo. Então os trabalhos dele tinham um cheirinho de cravo. E aí então aqui ele vai começando, aqui ele vai para Ouro Preto, esse é um trabalho que ele fez em Ouro Preto, e ele muda também, que ele começa a deixar de fazer um trabalho de pintura de observação e ele começa a pintar de memória. Então quando ele começa a pintar de memória, usando a têmpera, o trabalho dele ganha uma outra volumetria. Em 1953, o Volpi participou da Bienal de São Paulo. Ele participou com uma série de trabalhos muito semelhante a essa, que é esse trabalho bastante simplificado das fachadas. E houve um crítico internacional que estava participando do júri, que era o Herbert Reed, e esse crítico internacional se apaixona pela obra do Volpi, e o Volpi então recebe o prêmio de melhor pintor nacional, juntamente com o de Cavalcanti. Quando ele recebe esse prêmio, perto disso ele recebe um convite para participar da primeira exposição de arte concreta, porque estava se formando com muita força no Brasil o grupo dos concretistas que se apaixonam pelo trabalho do Volpi. E ele fica tão encantado com essa participação que ele tem uma fase que é chamada da fase concreta do Volpi, onde ele elimina completamente a figura. Então aqui a gente tem uma sequência e a gente tem também nessa parede de cá uma outra sequência dessa série chamada série concreta do Volpi.
Só que ele não é um verdadeiro concretista, então ele mantém a pincelada, que na verdade os concretistas queriam uma pintura lisa, sem calor nenhuma, sem traço humano. E o Volpi, naturalmente, como era um italiano emocional, não concordava com isso. Então ele mantém a pincelada, o sabor da pincelada em toda a fase dele concreta. Um pouco antes dele começar essa fase concreta, o Volpi ele foi uma vez para Itanhaém, e quando ele chegou em Itanhaém, ele chegou e tinha uma festa de São João. Então ele viu a cidade inteira enfeitada com bandeirinhas, e ele se encantou com as bandeirinhas, e ele começa então a fazer as bandeirinhas. Primeiro as bandeirinhas nas fachadas. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma festa de São João dele, ele mostrando as bandeirinhas, os enfeites, o mastro de São João. Esse é um trabalho dos anos 50, e aqui é um trabalho que está ao lado, já é um trabalho dos anos 70, porque o Volpi reiteradamente retomava temas dos quais ele gostava. E, ao mesmo tempo, a pincelada dele vai variando. Em algumas telas, no caso dessa, ele trabalha com uma pincelada quase explosiva. Em outras, como é o caso desse trabalho que você está vendo aqui, ele trabalha com uma pincelada totalmente horizontal. Então, o trabalho dele tem vários elementos a considerar. Tem a composição, tem a cor e tem a pincelada. Então, ele continua fazendo as bandeirinhas e vai acabar chegando no devaneio da cor. E aí um dia pergunta para ele, mas Volpi, você fala tão pouco? Aí ele diz assim, eu não falo, eu pinto. Então, gente, como vocês puderam ver, o Volpi até pintava outras coisas, mas ele ficou famoso mesmo pelas obras em que ele retratava as bandeirinhas. Então a nossa atividade de hoje qual é? Vocês vão pesquisar uma das obras do Volpi relacionadas a bandeirinhas, né? Já que estamos numa semana de festa junina, e vão fazer uma releitura. O que é uma releitura? Releitura é quando vocês escolhem uma obra e vão reproduzir essa obra. Não é uma cópia, porque não precisa ser necessariamente igual. Vocês vão fazer do jeito de vocês, mas de uma forma que lembre o artista que fez aquela obra que vocês escolheram. Então agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de releitura de uma obra do Volpi, né? Que se chama Bandeirinhas. Então essa é a obra que eu escolhi para fazer uma releitura. Bandeirinhas é o nome dela. Eu escolhi a técnica de colagem, tá? Mas vocês podem escolher uma obra e, se preferirem, desenhar, pintar, como vocês acharem melhor, ou até mesmo com recorte de colagem, como a prof fez. Mas vocês podem usar a imaginação e fazer da melhor forma, da forma que vocês mais gostarem, tá bom? Prof, mas eu não sei fazer bandeirinha. Tudo bem. Se vocês quiserem fazer a releitura de vocês com colagem, como a prof fez, eu vou ensinar agora como se faz a bandeirinha, tá? Vocês vão precisar de papel e tesoura. Para dar certo a bandeirinha, o papel precisa ser no formato de retângulo, olha só. Não pode ser quadrado, tá? Dois lados precisam ser um pouquinho maior. Depois que vocês separarem o papel, vocês vão dobrar ele ao meio, no sentido vertical. Olha só, vertical é de pezinho assim, tá? Dobrou o papel? É hora de usar tesoura. Então vocês vão pegar o papel que vocês dobraram,
Nessa partezinha aberta aqui, ó, vocês vão começar cortando aqui na pontinha até a outra ponta, certo? Depois que cortaram, é só abrir que vocês vão ter a bandeirinha de vocês prontinha. Então, pessoal, usem a imaginação de vocês, a criatividade de vocês e façam a releitura da obra que vocês mais gostarem do Volpe, tá? Depois que vocês fizerem a releitura de vocês, separem um espacinho para escrever o nome da obra que vocês fizeram a releitura, tá? A prof colocou aqui em cima a releitura da obra Bandeirinhas, Alfredo Volpe. Quero desejar um ótimo final de semana, um beijão e até segunda-feira!